Vamos resolver mais esse exercício aqui. Novamente, pause, leia com atenção, tente fazer, pense um pouco, que eu já vou ir anotando os dados. Uma casca esférica oca de massa igual a m rola sem deslizar ao longo de um plano inclinado de 38 graus, que eu chamei de θ. Letra A. Ache a aceleração, a força de atrito e o coeficiente de atrito mínimo necessário para impedir o deslizamento. Como suas respostas do item A seriam alterados caso a massa fosse dobrada? Então, vamos começar aqui, né, pela letra A. Vou aqui copiar essa figura. E vou colocar aqui, né, as forças que agem sobre essa esfera aí, né, essa casca esférica. Nós sabemos que como ela tem massa, tem peso, né? Tem o peso P. Tem também a normal, né? Então a normal vai ser aqui perpendicular à superfície, passando pelo eixo de rotação, né? Que seria aqui o ponto central dela. Então essa daqui é a normal. E tem uma força de atrito estático, né? Essa força de atrito estático, ela tem que estar para onde? Para cima, né? Por que essa força de atrito estático é assim, né? Porque se você observar o peso P aqui, ó, quando você decompõe ele, a componente Y desse peso, ela vai estar cancelando aqui com a normal, mas a componente X, né, vai estar tentando puxar aqui a esfera, né, tentando fazer a esfera deslizar, ou seja, ser arrastada, né, em relação ao piso aqui do plano inclinado. Porém, como tem atrito, surge a força de atrito tentando impedir que ela deslize, né? Então a força de atrito estático vai estar apontando para cima. Beleza, então. O ângulo θ, né? Eu tenho um vídeo aí explicando como encontrar esse ângulo θ. Então eu não preciso fazer cerimônia aqui e dizer que ele vai aparecer aqui, né? Esse ângulo θ aí. O sistema de eixos que eu vou utilizar é esse que eu já coloquei aqui. Já coloquei o eixo Z aqui, bonitinho. Coloquei o eixo inclinado da mesma quantidade aqui que o plano, para poder facilitar aí nos cálculos. Primeiramente, nós podemos fazer um somatório, né, das forças aqui. Então, lembrando que o sistema de eixos é esse. Então vou copiar ele e colocar aqui perto aqui, ó, do desenho, para a gente ter uma noção aí. Beleza, vamos fazer então o somatório em Y, né? Somatório em Y, então nós vamos ter aqui que é igual a zero, né? Porque a esfera não está se movendo nessa direção, né? Ela está, vamos dizer assim, parados em relação a esse eixo aqui Y. Então não tem aceleração, então o somatório das forças é nulo. Então a gente vai ter aqui N positivo, porque o eixo aponta para cima, e a componente do Y aqui do peso, né? PY negativa, porque ela aponta contrário aí ao eixo Y. Então a gente vai ter aqui N é igual a PY
E vamos ter também que N é igual, então, né, a mg, lembrando, né, o g aqui é dado, mg cosseno de θ, né, que seria aqui a componente y, porque está colada aqui no ângulo, né, então é cosseno. Então a gente tem isso daí no eixo y. Agora vamos fazer o somatório no eixo x. O somatório das forças no eixo x é diferente de zero, né? Por quê? Porque a esfera estava inicialmente parada aqui e ela começa a rolar. Se ela está descendo, então a velocidade dela estaria aumentando, né? Então nós temos aqui que Px, que aponta aqui na direção positiva do eixo x, então é positivo, menos Fe, né, que aponta no sentido negativo aqui, né, do eixo x. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, né, da esfera, que está descendo aqui, ó. Então, beleza. Temos isso daí por enquanto. O Px é mg seno de θ, né? Porque a componente x aqui, né, do peso tá sem o ângulo, né? Então é seno. Então, e a força de atrito estático, né? É isso daí, por enquanto. Então, vamos colocar aqui, porque não tem muito mais o que fazer com essa equação. Então, as leis de Newton fornecem isso, né? Então, agora a gente vai ter que passar para uma outra análise, que vai ser a análise do torque. Vamos ter que calcular o somatório dos torques. Então, o somatório do torque é diferente de zero, né? Porque a esfera inicialmente não estava girando e ela passa a girar. Como ela passa a girar, né? Então a gente tem um somatório dos torques diferente de zero. Lembrando que é o seguinte, se tiver torque, o giro vai aumentar ou diminuir, né? É similar à lei de Newton, que é o que? Se tiver força, a velocidade vai aumentar ou diminuir. Então, se tiver torque, a velocidade angular vai aumentar ou diminuir, ou seja, o giro aumenta ou diminui. Então, não precisa ter torque para que o objeto gire, certo? Se ele estiver girando com velocidade angular constante, ele pode continuar girando ali para sempre. Ele só vai aumentar o giro dele se você realizar um torque sobre ele, ou diminuir o giro dele se você realizar um torque que faça isso sobre ele, né? Então a gente tem um torque aí diferente de zero porque o giro, né, dessa esfera está aumentando. E aí então vamos ver aqui, né, quem que está fazendo o giro dessa esfera aí aumentar, né? Vamos ver isso daí. Temos aqui a força normal, é dada por isso. A força normal, então, em vetor, seria mg cosseno de θ, né? J chapéu, porque ela está em cima do eixo y, né? Positivo. Beleza. E a força peso seria mg, né? Aí teríamos duas coisas, né? Mas eu vou colocar aqui, não tem jeito de colocar em forma de vetor sem
ser de forma decomposta. Então o peso tem uma componente x, px e chapéu, e uma componente y, py, j chapéu. E aí então a componente x a gente já calculou antes, é mg seno de θ, né? Que nem aqui, ó, a gente já calculou ela. E chapéu, e a componente y, né? Que seria o py aqui, ó, é mg cosseno de θ, né? Só que é negativo, porque ela aponta no sentido negativo do eixo y aqui. Então, j chapéu. Não tem componente z, então o peso é isso daí. Beleza. Outra força que está realizando torque, né? Poderia estar realizando torque, é a força de atrito estático, né? Essa força a gente ainda não sabe quanto que ela vale, então vamos só colocar aqui que ela é menos Fe e chapéu, né? Porque ela está aqui apontando no sentido negativo do eixo X. Então a gente tem essas três forças aí candidatas, né, a estarem realizando torque. Então vamos ver aí qual delas que vai ser. Nós temos aqui, eu vou precisar disso aqui depois, mas eu vou descer ele aqui agora. Então o somatório dos torques é diferente de zero. Então a gente pode ter aqui o torque da força de atrito estático, o torque da força peso e o torque da força normal. Isso vai ser igual ao que? É diferente de zero, mas é igual ao que? É igual, né, ao equivalente aí da segunda lei de Newton, né, que seria o momento de inércia, que é a analogia aí com a massa, né, e aceleração angular, né, que seria aí a grandeza angular aí relacionada à aceleração. Então, beleza. Vamos ver aqui, o torque seria R VEC FE mais, vou chamar aqui de RE, vamos ter que diferenciar esses caras aqui também, RE, esse daqui vai ser o RP, VEC-P, e o daqui RN, VEC-N. Isso é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Beleza. Quem que é RE, né? RE é a distância aqui do eixo de rotação, né? O vetor que aponta do eixo de rotação até o ponto onde a força é aplicada. Então seria esse vetor aqui, RE. Note que ele está sobre o eixo Y e ele é negativo. A gente nem sabe quanto que ele vale direito. Ele é o raio, né? Ele tem o tamanho do raio aqui da esfera, né? Então ele seria menos RE menos o raio, né, da esfera, e ele aponta aí no sentido de Y, então J chapéu. Beleza. E o FE é isso daqui que a gente colocou, né? Então vamos pôr aqui I menos FE. Beleza. Aí eu vou apagar esse RE que eu escrevi aqui para não ficar muito embolado, né? Senão vira bagunça.
Beleza. E qual é a distância entre o eixo de rotação e o peso? Tá vendo que o peso passa exatamente sobre o eixo de rotação? Então a distância é zero, né? Seria um ponto. Então o vetor aqui, né, seria 0 vec p. E se você notar, a normal aqui também, né, aqui, ela também passa sobre o eixo de rotação. Então a distância entre a normal e o vetor, né, que liga o eixo de rotação e a normal é um vetor nulo. Então novamente nós temos aqui zero. Então assim, quando o vetor força passa pelo eixo de rotação, esse vetor R é nulo, né? Esse vetor posição aí. Então nós temos isso. E quem está realizando o torque na realidade é a força de atrito. Então R J VEC I FE. Note que eu já peguei esse menos e mandei para cá, né? Aí menos com menos dá mais. Então a gente tem isso daqui. Então o que acontece para ela girar é que tem aqui a inércia, né, da esfera, que ela tende a manter parada, né? Só que aí tem uma força puxando ela para poder fazer ela girar. E aí temos a força de atrito, então, que realiza um torque, né, fazendo ela girar nesse sentido aqui, né? Fazendo ela girar dessa forma. Então ela vai começar a rolar aqui e ele faz isso sem deslizar, né? Eu tive que fazer uma pausa aqui, mas já voltei. Então vamos lá, né? Continuar calculando isso daqui. Precisamos saber quanto que é J VEC I. Então, né, J VEC I vai ser usar a regra da mão direita girando os dedos nesse sentido. Se você fizer isso daí, né, apontar seus 4 dedos para cá e girar aqui no sentido do I, você vai ver que você vai obter, né, uma coisa mais ou menos assim. É J VEC I, né? É J VEC I. Então você vai obter uma coisa assim, seu polegar. E os seus dedos vão estar mais ou menos assim. Nem sei se já deu a quantidade de dedo aqui, mas é isso mesmo, né? Você vai notar que o J, os dedos estariam apontando para cima e aí vem para cá, e você vai notar que vai dar menos Z, né? Ou menos K no caso. Então menos K chapéu. Então você tem R, FE, K chapéu. E o I, né, que é o momento de inércia, a gente pode usar essa tabelinha aqui para poder fazer ele. Vou até colocar ela aqui, ó. Beleza, que aí não vai ocupar muito espaço não. Como é uma esfera oca, nós vamos ter que usar esse cara aqui, em vez desse, né? Se fosse uma esfera sólida, seria esse daqui. Então vai ser 2/3 de mr ao quadrado. Note que a esfera tem que estar girando em torno do eixo que passa pelo centro dela, que é o nosso caso aqui. Então, beleza. O alfa, ele é um vetor, né, que tem módulo alfa
e aponta na direção K, né? É só você usar a regra da mão direita, olhar da seguinte forma: o ômega, né? Se você fizer aqui, o sentido de giro é esse. Então o ômega, se você fizer a regra da mão direita, né, colocar os seus 4 dedos apontando aqui no sentido para onde ela gira, o ômega aponta para dentro, né? Se o ômega aponta para dentro, então o ômega é menos ômega K chapéu. E o alfa está fazendo o ômega aumentar, né? Está girando cada vez mais rápido. Se está girando cada vez mais rápido, então o alfa tem a mesma direção e sentido do ômega. Então a gente tem isso daqui para o alfa, então a gente tem que colocar um menos aqui. E aí, esse menos com esse menos se cancelam, o K com o K cancelam, né? Então a gente pode fazer isso aqui virar um mais, isso aqui vira um mais, esse K com esse K pode ir embora. E aí, então, nós temos RFI é igual a 2/3 de MR ao quadrado alfa. Mas lembram que existe a relação entre alfa e o A, que é A sobre R? Então nós temos isso daqui, né? Então a gente pode usar isso aqui também. E aí note que esse R vai embora com esse quadrado e esse R vai embora com esse R. Então a gente fica que FE é igual a 2/3 de MA. Beleza. Agora é simplesmente a gente substituir isso, né, na outra equação e a gente vai conseguir aí achar a resposta que a gente quer. Então agora nós temos essas 3 equações, né? E essa daqui é a que a gente vai usar, então. Então a gente pega aqui e essa daqui também. Vou copiar essa outra aqui de cima também, porque nós vamos usar ela daqui a pouco. Beleza. Então, ó, é só substituir esse FE aqui, né? Então nós vamos ter MG seno de θ menos 2/3 de MA é igual a MA. Podemos escrever esse cara do lado de cá, então vai ficar MG seno de θ é igual a 2/3 de MA mais MA. Mas como tem um 3 aqui embaixo, é conveniente, né, nós escrevermos dessa forma, porque 3 sobre 3 é 1, então é como se não tivesse feito nada, né? E aí a gente pode somar, então, né? Vai ficar MG seno de θ mais 5MA sobre 3. E aí nós encontramos então que A é igual, cancela esses M's, A então é igual a 3/5 de G seno de θ. Então essa é a aceleração aí, né, que ela obtém, né, a esfera. E aí,
Com esse A, a gente pode simplesmente substituir aqui dentro, né, para poder descobrir o valor do FE. Então, FE é igual a 2/3 de M 3/5 de G seno de θ. E aí, então, 3 cancela com 3. E o FE, então, é igual a 2/5 de MG seno de θ. Tá, achamos a aceleração e achamos a força de atrito estático. E aí ele pede, né, qual seria o coeficiente de atrito, né, estático, para que houvesse, qual seria o mínimo, né? Então, o mínimo aí seria quando a gente fizesse, né, deixa eu aumentar aqui a página. O mínimo seria, então, quando a gente fizesse a força de atrito estático igual, né, a normal vezes o μe. E aí, a normal a gente tem calculado aqui, né? Então, e a força de atrito estático a gente tem aqui. Então, só escrever isso aqui, mg cosseno de θ μe. Então, isso daqui cancela, 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 cancela. E teremos, então, que μe é igual a 2/5. Quando o cosseno vem cá para baixo, ele passa dividindo, então vai ser 2/5 da tangente de θ. Esse é o resultado. Vamos ver aqui quanto que dá. Aproveitar e olhar para a aceleração também e para a força, né, de atrito. Então vamos lá. 3/2. Deixa eu ver qual é o ângulo, é 38 graus, né? 38 graus. Então é 3 dividido por 2. Não é por 2 não, né? Por 5. Então 3 dividido por 5 vezes 9,8 vezes o seno de 38. Isso deu 3,62 metros por segundo ao quadrado. Beleza. E o FE, então, é 2/5 de mg seno de θ, tá? Então, 2 dividido por 5 vezes o m, que eu acho que é 2, né? A massa, 2 kg. Então, vezes 2 vezes 9,8 vezes o seno de 38, 4,83, arredondando. Então, 4,83 newtons. E o coeficiente de atrito é 2/5 vezes a tangente de 38. Então, 0,31
Aí na letra B, ele pergunta, né? Como suas respostas do item A seriam alteradas caso a massa fosse dobrada para 4 kg? Então basta dobrar a massa, né? Se a gente dobrar a massa, olha só, a aceleração não depende da massa, né? Então a aceleração com a linha vai continuar igual. Não muda. Já a força de atrito estático depende da massa. Se ela for dobrada, se a massa for dobrada, nós teríamos aqui, né, 2/5 de M' G seno de θ, onde M' é 2m, né? Então, 2m, aí ia ficar 2 aqui, vezes 2/5 de M G seno de θ. Eu só peguei o 2 aqui do 2m e passei para cá. E isso daqui é o próprio FE, né? Então, FE' é igual a 2FE. Então, a força de atrito estático seria dobrada, né? Dobrado. E, se você observar, o coeficiente de atrito estático não depende da massa também. Então, o coeficiente de atrito estático linha é exatamente igual ao coeficiente de atrito estático normal. Então, é isso, né? Não, acho que não tem mais nada, né, para poder fazer. E então até a próxima, então.